Você pode deslizar facilmente a maioria das chaves de fenda através de uma chave de boca para criar mais torque. Isso ajuda especialmente se você estiver trabalhando em ângulos e alturas complicados. Você pode desdobrar essas embalagens de fast food e deixá-las como pratos planos. Ficará muito mais fácil para comer. E o que é ainda mais legal, você pode dobrá-las novamente quando terminar, para levar as sobras para casa. Panelas antiaderentes são ótimas, mas utensílios de metal não são uma boa ideia quando você usa essas panelas. Pode não ser visível no início, mas o metal estraga e arranha o revestimento antiaderente em suas panelas e frigideiras. Dessa forma, sua panela não vai durar muito. Pior ainda, o revestimento antiaderente contém substâncias nocivas que podem se misturar à comida. A maioria das pessoas, inconscientemente, tende a comprar um refrigerante de tamanho médio, mas isso apenas incentiva os varejistas de fast food a fazer todos os refrigerantes maiores e cobrar mais por eles. Muitos compram a bebida de tamanho médio, mesmo quando não estão com tanta sede, só porque parece um negócio melhor do que uma pequena. Além disso, o tamanho médio é colocado em uma posição estratégica, ao lado da opção grande. Então, mesmo quando é caro, parece um negócio justo. Por exemplo, você vê duas garrafas de refrigerante, uma por R$1 e outra por R$3. Muitos escolheriam a pequena para economizar R$2. Mas quando você adiciona um terceiro tamanho, que é ainda mais caro, parece que você está ganhando mais por seus R$3. Mesmo que uma garrafa de tamanho médio seja muito menor que uma grande, mas custe cerca de 50 centavos a menos. O delicioso chocolate Toblerone tem um design interessante. Como o chocolate é produzido na Suíça, muitas pessoas pensam que sua forma triangular incomum é inspirada nos Alpes suíços. Mas na realidade o objetivo é prático. Os pedaços de chocolate são triangulares para que você possa pressionar um contra o outro e separá-los facilmente. Essa deveria ser a porção do tamanho perfeito. Mas quem consegue parar depois de apenas um pedaço? Agora, que tal falarmos de sabão? Ok, seu propósito é bastante óbvio, mas aposto que você o usa da maneira errada. Parece que quanto mais sabão, mais limpa sua roupa vai ficar, certo? Na verdade, não. Se você usar mais sabão do que o recomendado, pode realmente aprisionar as manchas. Sabão demais produz toneladas de espuma, e isso meio que amortece a sujeira e não limpa. A manteiga de amendoim não tem nenhum propósito oculto, mas há uma dica secreta sobre como você deve armazená-la. Quando você tem manteiga de amendoim totalmente natural, pode ver que os óleos e os sólidos se separam se você deixar o produto no armário por um tempo. Da próxima vez que comprar um pote de manteiga de amendoim, guarde-o de cabeça para baixo. Desta forma, o óleo será distribuído de forma mais uniforme. As abas na parte superior de uma caixa de suco estão lá para que você segure mais facilmente. Assim, você não aperta demais a caixa, evitando derramar o líquido. Quando foi a última vez que você verificou os pneus do seu carro? Eles têm ranhuras especiais que podem ajudá-lo a saber quando é hora de trocá-los. Basta colocar uma moedinha na ranhura da superfície do pneu, de modo que a cabeça fique de cabeça para baixo e voltada para você. Se você vir toda a cabeça, é hora de pensar em comprar pneus novos. Um descascador de batatas não tem só uma utilidade. É uma coisinha bem versátil. Pode ajudá-lo a fatiar queijo, fazer batatas fritas ou obter pedaços de cenoura finos como papel para usar na salada. Você pode até cortar uma cebola muito mais rápido do que normalmente faria. Ter uma máquina de lavar louça não significa que você pode simplesmente colocar seus pratos sujos aleatoriamente e esperar que tudo fique perfeitamente limpo. O dispositivo tem seus próprios segredos. Coloque os itens mais sujos no meio do cesto inferior, de forma que fiquem voltados para o braço aspersor. Geralmente são coisas como panelas, frigideiras e pratos muito sujos. Não coloque itens grandes sobre o dispensador de detergente, pois podem bloquear a saída do sabão, fazendo com que ele não seja distribuído da maneira correta. Usar um removedor de grampos é uma ótima maneira de retirar suas chaves do chaveiro. Não há necessidade de estragar suas unhas. E se você quiser adicionar uma nova chave ao aro, basta pegar o removedor de grampos e prender seus dentes entre as voltas do aro. Assim você criará mais espaço. A maioria das pessoas usa pasta de dentes demais ao escovar os dentes, enquanto uma quantidade do tamanho de uma ervilha é mais do que suficiente. Uma porção maior só fica bem em anúncios publicitários. Não caia nesse truque. Qual é o maior problema em usar um fogão lento? Você precisa ser paciente.
O maior princípio de trabalho deste dispositivo é reter o calor e usá-lo para cozinhar gradualmente os alimentos. Portanto, não levante a tampa do dispositivo para verificar se a comida está pronta a cada 2 minutos, como você faz com uma panela comum. Cada vez que você levanta a tampa, o calor escapa e o tempo de cozimento é prolongado. Rebites são aquelas pequenas peças de metal em seus jeans. Muitas pessoas acreditam que estão lá apenas por estética, mas os fabricantes costumavam colocar rebites nas áreas onde uma peça de roupa tinha maior probabilidade de rasgar, ou seja, onde recebem mais tensão. Os rebites ajudam a manter o tecido unido. Você já notou que as bordas de algumas moedas são lisas, enquanto outras têm sulcos? Esses sulcos, na verdade, têm origem no passado. Algumas pessoas sorrateiras raspavam as bordas de suas moedas e usavam o metal obtido para fazer novas moedas. Mas era impossível fazer o mesmo com uma moeda com bordas sulcadas. A maioria dos livros tem pelo menos 1 ou 2 páginas completamente em branco no verso, na frente ou mesmo em ambos os lados. Isso é devido ao tamanho da folha original. As impressoras de livros dobram e cortam grupos de páginas ao montar um livro. Uma folha pode conter 4 páginas, ou 16, 32 ou 64. O número de páginas precisa ser divisível por 4. Então, um trabalho pode caber perfeitamente nas folhas se tiver 200 páginas. Mas se forem, digamos, 203 páginas, haverá algumas sobras de folha. Às vezes, os editores optam por preencher esse espaço extra com ilustrações, checklists, outros livros que um autor escreveu, ou até pequenos trechos de outros livros. E em livros didáticos, manuais de instruções ou publicações semelhantes, às vezes você pode encontrar a inscrição "Esta página foi deixada intencionalmente em branco". Essas notas são necessárias para que você não fique preocupado por estar perdendo alguma informação importante. Por que os caminhões de bombeiros são vermelhos? Nos anos 1900 havia principalmente carros de cor preta nas estradas. É por isso que os caminhões de bombeiros foram pintados de vermelho brilhante, para que pudessem se destacar no mar de veículos escuros e obter espaço livre para passar pelo tráfego mais rapidamente. Há também uma intenção psicológica. Por exemplo, a cor verde meio que diz "vá em frente", pois é isso que significa quando você olha para os semáforos. Os ônibus escolares são amarelos porque essa cor é a mais visível na estrada, e a tonalidade vermelha simboliza o perigo. Além disso, é a cor com o maior comprimento de onda visível ao olho humano. Isso significa que podemos identificá-la facilmente à distância. É por isso que os sinais de pare também são vermelhos. Você já notou que há alguns números em seus produtos cosméticos? Normalmente você pode encontrar esses códigos ao longo das bordas dos tubos ou no fundo dos frascos e caixas. Não ignore esses números, eles dizem quanto tempo seu produto vai durar. Seguindo estas instruções, você não causará nenhum dano à sua pele. Às vezes você pode notar uma tonalidade verde em tampos de mesas de vidro devido ao teor de ferro que os fabricantes usam ao produzir o vidro. Esse tom esverdeado pode ser mais facilmente observado nas bordas. Se você não gosta dessa cor, opte pelo vidro com baixo teor de ferro.